pessoal. Boa noite. É, é um prazer muito grande estar novamente com vocês. Graça, Cleide, boa noite. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje a nossa convidada é a doutora Sabrina Moura. Ela é formada em nutrição em Varginha, né, pela Unis. E agora eu gostaria de chamar a doutora Sabrina. Boa noite, Sabrina. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa É, noite. Antes de mais nada, muito obrigada, viu? Por você Ai, ter eu que agradeço. aceitado o nosso convite de estar aqui, né, nos orientando, tirando as dúvidas quanto à alimentação na gestante, né? Eu que agradeço. E é um prazer muito grande você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. Então, Carlos, boa noite. Antônio, Larissa, boa Também, noite. Hein? minha prima acabou de entrar, Larissa. Larissa, sua prima? Seja bem-vinda. Então, Eris Costa, seja bem-vindo, né? Não, Eris Costa, né? Antônio, Larissa, que bom que vocês estão aqui com a gente, tá? Gui Moura, ai, que Esse é beleza. meu irmão. Ah, é? É meu irmão. Prazer, Gui, que bom, que bom. Então, o Cami também já entrou, sabe? Então, né? Coisa boa. Ahn, Hoje eu acho assim que a gente deveria até iniciar, né, Sabrina, falando a respeito, nós estamos enfrentando uma situação, né, um pouco. Tira aqui para mim, Bruna, por favor. Nós estamos enfrentando, né, uma situação de isolamento. Isso. Então, as gestantes estão em casa, né? E isso é muito bom que hoje a gente pode orientá-la um pouco mais. Mas Sim. essa doença tem muito a ver com. Ele é um vírus, né? Então, esse vírus tem muito a ver com a imunidade Sim. da pessoa, né? Então, a pessoa, quanto Sim. mais imune, é qualquer vírus, né? Gripe, HPV, né? AIDS, qualquer vírus, depende, ele está muito relacionado com a imunidade, né? E a gente Sim. sabe que existem alimentos e medicações que melhoram a imunidade. O que Sim. você poderia passar para nós, é, como melhorar essa imunidade, né, através da alimentação? Que informação você poderia nos dar? Então, doutora Cristina, primeiramente eu queria falar que é muito importante a pessoa ter já hábitos saudáveis. Existem sim alguns alimentos que vão poder ajudar, mas eles não fazem milagre. Então, o que que é Sim, importante? A pessoa ter realmente um hábito, não é hoje, só agora, a pessoa começar a comer melhor, mas assim, para a vida toda, um hábito mesmo. Mas uhum, existem sim alguns nutrientes, que eu vou estar comentando sobre alguns aqui, que podem sim auxiliar. Eu gostaria de começar a falando, primeiramente, da vitamina C, muito conhecida, né? sim, Muitas pessoas já sabem que ela auxilia na imunidade, e algumas fontes, por exemplo, da vitamina C, são as frutas cítricas. Por exemplo, a laranja, o limão, nós temos a acerola, o morango, o kiwi. São uhum, frutas aí de fácil acesso, que são fontes de vitamina C e podem estar auxiliando. Outro nutriente que eu gostaria de comentar é o uhum, selênio. O sim, selênio ele é um antioxidante, doutora sim, Cristina. sim, Então, ele pode estar ajudando também na parte de imunidade. O sim, selênio, a gente vai encontrar ele nas castanhas, por exemplo, uhum, castanha de Pará, castanha de caju, nozes, uhum, amêndoas.
Que Só para delícia, né? Só coisa gostosa. isso, coisa gostosa. Mas eu queria também trazer um alerta, por exemplo, as castanhas, elas são calóricas. Uhum, Então, às vezes a pessoa acha que um alimento, por ele ser antioxidante, ela vai comer, por exemplo, meio quilo. Isso tem que tomar cuidado, sim, porque, por exemplo, as castanhas, elas são super calóricas. Então, sim, tudo aí com moderação. certo. Tá? Uhum, Existem também os probióticos que a gente vai encontrar nos iogurtes, tá bom? Então, uhum. são alguns nutrientes, mas eu queria frisar aqui mais uma vez que é importante a alimentação por completo, é importante a pessoa ter um hábito saudável, é importante a pessoa ter uma boa noite de sono, né? A Também. gente sabe que o sono. É. Então, e a gestante, por exemplo, né, que tiver tendo muita infecção, por exemplo, muita gripe, né, amigdalite, qualquer tipo de infecção assim virótica, eu costumo aconselhar, né? Hoje dá para a gente fazer a dosagem da vitamina D, né? Dá para fazer a dosagem do selênio, Sim, do zinco, que também o zinco também é muito sim, importante dá para verdade. dosar a vitamina C, né? E depois Sim. ter essa orientação sua, né, dos nutricionistas em relação à alimentação. E se tiver muito baixa, até complementar, né, Isso, com, com com, certeza. com as Sobre a... vitaminas próprias mesmo, né? Que você tem vitamina com Isso, zinco, selênio, magnésio, manganese, e, né, esses isso. polivitamínicos com sais minerais, né? Sim. E a vitamina D é importante a gente falar também sobre a exposição ao sol, né? Para a Sim, sintetização da sim, vitamina D, né? Que é é, importante aí as gestantes tomarem um pouquinho de sol, uns 15 minutos. é importante. Eu recomendo sempre a gestante, né, tomar aquele solzinho, 8, 9 horas no máximo, né? Que hoje o sol tá, Isso, né, ele tá muito forte. E depois das isso. 4h30, 5 horas, uma questão de, né, assim, nos braços e nas pernas, né? Tem que proteger bem o Isso. rosto, tomar cuidado. E aqui vai uma dica, deixa eu dar uma dica para gestantes, né? Depois do 7º mês também, eu gosto que exponha coisa de 2, 3 minutinhos o mamilo, sabe? O Hum, mamilo para ela poder amamentar, para ela não ter rachaduras no bico do seio. Então, aham. 2 a 3 minutinhos todo dia depois do 7º mês vai ajudar muito. Isso é uma dicasinha extra. Então, e hoje também a gente está se falando muito, né, em higienização, álcool gel, por causa do vírus, se lavar muito as mãos, né, Sabrina? Sim, é verdade. E você, na sua concepção, você observa como que as pessoas estão essa de higienizar, hoje elas estão bem conscientes, mas assim, em relação a verduras, as frutas, como que se processa? Elas estão bem cientes disso? Então, doutora Cristina, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas elas ainda não higienizam os alimentos da maneira correta. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, fica mais importante ainda a higienização correta. Eu queria explicar assim de forma bem simples como que funciona. O que que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí das frutas. A gente vai no mercado, vai no sacolão e a gente traz as frutas para as nossas casas. O que que é o ideal? O ideal é a gente realmente colocar as frutas na água corrente, né, para Uhum, tirar o uhum, geral mais superficial. E posteriormente, muitas pessoas param nessa fase. Colocou ali debaixo da torneira e já armazena. Mas o que que é o ideal? O ideal é a gente pegar essas frutas, esses vegetais, a gente pegar 1 litro de água e colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Essa água sanitária, ela tem que ser específica para esse fim. Algumas águas sanitárias a gente não pode fazer isso. No rótulo da água sanitária fica escrito se ela pode ser usada para higienizar frutas e vegetais. Então a uhum. gente pega 1 colher de sopa, coloca em 1 litro de água e a gente deixa de molho essas frutas, os vegetais, em aproximadamente 15 minutos. 15 Depois minutos é o suficiente. Uhum. isso, 15 minutos. E depois a gente vai enxaguar em água corrente.
Se a pessoa tiver aquele filtro, sabe aqueles filtros que ficam na torneira da pia mesmo? Se a Sei. pessoa fizer esse tipo de filtro, pode até enxaguar na água daquele filtro mesmo. Assim, aí a gente já pode armazenar. Porque às vezes a gente preocupa, né? Come fruta, come verdura. Mas existem, doutora Cristina, as doenças chamadas DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. Por exemplo, as Sim. gestantes, elas têm que tomar muito cuidado com essa parte. Porque às vezes pega ali uma infecção, alguma coisinha, vai descobrir é por causa de algum alimento mal higienizado. Pois é, por exemplo, né, a toxoplasmose, né? A toxoplasmose é uma doença séria, né? Ela não, as pessoas acham que ela é só transmitida através das fezes do gato. E nem sempre, né? Eu até tenho um vídeo que fala sobre a toxoplasmose. Vocês podem, as mães podem dar uma olhada ali. Por quê? Porque muitas vezes eu até recomendo a mesma faca que corta os legumes, não cortar a carne, entendeu? Sim, Porque ela pode contaminar, né? Então, mal lavadas, por exemplo, pode levar o o parasita, né? O protozoário para a Toxoplasma gondii, né? E causar sim. doença e afetar o bebê, né? Então, isso é muito sério, né? Muito importante, porque às vezes elas têm, as donas de casa, elas têm um hábito. A faca ali, que às vezes elas partem a carne, cortam, elas vão cortar o tomate. E a carne, ela vai sofrer ali um processo de cocção. E o tomate não. A gente vai comer ele cru. Aí é onde a contaminação da carne, a gente chama isso de contaminação cruzada, né? A Sim, contaminação sim. da carne, ela vai para o vegetal, que não vai sofrer um processo ali de cocção. Uhum, São coisas simples, mas que fazem toda a diferença, esses pequenos sim. cuidados. Sem Uhum. dúvida, né? Olha aqui, ó. Cristiane Correia, boa noite. Boa noite. Gabriela, Palina, Ângela Lopes, um beijão no coração de vocês, né? Marcelo, obrigada, né, gente, por vocês estarem aqui com a gente, nos prestigiando, né? Tão bom, né, Sabrina? É muito gostoso. Muito bom. Cida, um abraço, um beijão. E eu queria até aproveitar aqui para falar que no mês de maio nós vamos fazer uma maratona, sabe? Carol, um beijo. Uma maratona sobre saúde mental, Sabrina. Ah, que E ótimo. nós vamos convidar algumas pessoas, realmente bastante assim, bons profissionais, sabe, para falar sobre a saúde mental. Uhum. É psiquiatra, psicólogo, psicanalista, Muito sabe? ótimo. Então a gente vai entrar nessa jornada em maio, se Deus quiser, sabe? Ah, Então, gente, eu conto com vocês, viu? Tá? que Então, ótimo. Sabrina, existem algum alimento que a gestante não deveria fazer uso porque pode afetar ela ou o bebê? Então, eu queria até pegar o gancho da carne, né, que a gente já está Ah, comentando. sim. A carne, por exemplo, é um alimento que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, as carnes mal passadas ou carnes cruas. As Isso. gestantes elas têm que tomar um certo cuidado, porque podem ser até um acesso a verminoses, né, doutora Cristina? A cisticercose, né? Que vai para o Isso, cérebro e isso. ainda Então, causa dano no cérebro, né? É muito comum. isso, e é perigoso. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre a cafeína. A cafeína, Uhum. as gestantes, elas têm que ter um certo cuidado. A gente sabe que o excesso de cafeína, aquela gestante que abusa da cafeína está relacionada ao baixo peso ao nascer, ao aborto, ao parto prematuro. Então, Sim, é sim. algo que a gente também precisa falar para elas, né? Tomar um certo cuidado. Às vezes eu recebo no consultório gestantes que tomam café o dia inteiro. Não pode. Então, não O pode. recomendado, Sabrina, é em torno hoje, né? De duas Aham. xícaras por dia. Isso.
Isso mesmo. sabe? É, a Lembra? cafeína, né? Eu também dizia que a gente podia estar tomando vinho, essas coisas. Também não se recomenda, né? Bebida alcoólica, Também né? não. Então, que eles acham que pode passar, mas a cafeína hoje está totalmente contraindicado, né? E falando em bebida, a grávida deve ingerir muito líquido, né? Tomar bastante Sim, água. verdade. A gente recomenda apenas fazendo uma observação, né, para as mãezinhas. Uhum. A água, tem gente, eu já tive pacientes que tiveram pouco líquido amniótico, ou porque estava vomitando muito, minha cunhada foi uma delas, no quarto mês de gravidez, ela, Uhum. ela foi fazer o ultrassom, não tinha nada de água. Então, aí eu pus ela de. Por quê? Não porque ela não ingeria água, e sim porque ela estava vomitando muito e daí ela desidratou e ficou sem líquido nenhum. Entendi. Então, aí eu pus ela de repouso e bastante hidratação, aí ela conseguiu, sabe? Ó, meu Ah, primo Cazu, lá de Campinas, entrou. Um abraço, Cazu, um beijinho para você, um beijo no seu coração. Então, aí, bem-vindo. como eu estava falando, então a grávida deve ingerir bastante líquido, né? Bastante Isso. água, justamente para evitar esse óleo-hidrâmino, né? Que é a pouca quantidade de líquido amniótico, né? Né? Na Isso. gravidez. Isso é muito Eu queria importante. voltar um pouquinho só nesse assunto da cafeína, porque muitas pessoas, doutor, eles acham que a cafeína está só no café. E não. A cafeína ela pode estar presente no chá preto, chá branco, chá mate, no chocolate, Sim, né? sim, é. O chocolate também, existem algumas grávidas que elas acabam exagerando. A gente sabe que o chocolate já vai ser também uma fonte de açúcar, tem que tomar cuidado aí com o diabetes pré-gestacional. Pré-gestacional, né? Isso, diabetes Eu tenho até gestacional. uma matéria assim, posso comer chocolate ou não? E sabe, é interessante, né? Aquele chocolate amargo você pode comer, mas tem que tomar cuidado, né? Isso. Doutora Gabriela Domingos, um abraço, um beijão. Então, mais alguma coisa que você queria Eu queria comentar? acrescentar também sobre a água, a importância da água, pelo menos a gente tomar aí pelo menos uns 2 litros por dia. A água, além dessa função que você falou, ela vai ter função como regular a temperatura corporal, ajudar na digestão, ela faz parte do funcionamento do sistema nervoso central. Então, a água, ela é muito importante. E para Sim. gestante acaba sendo mais importante ainda, né? Porque isso Uhum. tudo vai refletir na gestação dessa futura mamãe. Sim, sim, com certeza. E hoje a gente vive naquela correria, né? Naquela ansiedade toda, né? E todo mundo correndo muito, e a gente mal senta na mesa, come Verdade. rápido, né? É importante, né? A grávida sentar, comer com Sim, calma, né? O que que você me fala, sim. né? Da alimentação bem ingerida, com calma, com tranquilidade. Isso é muito importante, doutora Cristina. Eu quero falar um pouquinho sobre a mastigação. Eu sempre Uhum. bato muito nessa tecla aqui no consultório, a importância da mastigação, porque a grávida que ela mastiga mal, existem algumas pessoas que dão só uma mastigadinha e já engolem, né? Uhum, é o que eu falei, né? Vida muito corrida. A vida muito corrida, né? Uhum, Não só as grávidas, mas todos nós, né? Às vezes a nossa vida é corrida e a gente acaba mastigando muito pouco. E isso vai estar relacionado com a má absorção de nutrientes. Então, talvez a gestante ali, ela está se alimentando bem, mas está mastigando mal. Isso vai atrapalhar com que o bebezinho também receba esses nutrientes, porque está relacionado com a má absorção de nutrientes. A uhum, mastigação é um processo mecânico muito importante. Quando nós mastigamos mal, uma função que era para acontecer aqui na boca, a gente acaba sobrecarregando o nosso estômago. uhum. Então, há um trabalho a mais também para o nosso estômago. Então, é muito importante que a gente também sente na mesa, a gente comece a planejar, né, doutora Cintia? Sim. Doutora Cintia, doutora Cristina. A gente comece a planejar também, dar refeição, um horário, um
tempo que ela merece, porque a gente tem que também ter organização, né? Com A certeza. organização é muito importante. E elas, e também tem esse problema, né? Gestante tem muito refluxo, né? E com isso tem muita azia. Então, Muita, aquela alimentação não bem ingerida, não bem mastigada, né? Acaba causando refluxo. E esse com refluxo certeza. chama-se pirose gravídica, né? O que que é Isso pirose? mesmo. Oi, Amanda Porto, um beijinho. Né, a pirose gravídica? Nada mais é, fala piros, né? Piros é fogo, né? Então, é uma coisa que sobe aqui na garganta da gente, né? Incomoda muito, né? E incomoda, queimação. Então, isso é azia. Isso é muito comum, né, na grávida, né? Isso. Então, é importante esse fator da mastigação que você está trazendo para gente. Sim, é verdade. E o que Até- eu, Pode oh, falar. e o que Eu eu ia falar que observo a gente muito, tem algumas sabe? orientações, né? Como? Para diminuir um pouco essa azia. Tem algumas orientações que eu posso passar para ajudar. E uma delas, doutora Cristina, é a grávida, a gente acabou de falar, né, da mastigação, a grávida mastigar bem. Uhum. Outra coisa que, assim, eu acho que ajuda, tem pessoas, doutora Cristina, que elas usam o líquido para empurrar o alimento. Então, mastigou um Ah, pouquinho mal e toma ali muito líquido junto, por exemplo, no almoço. Eu costumo orientar para a grávida evitar o líquido junto, porque isso pode piorar um pouquinho a azia. E quando a pessoa não toma tanto líquido junto, ela acaba tendo que mastigar um pouco mais, né? uhum, Outra uhum. dica também é a gestante ela não comer e deitar. É importante que ela fique, por exemplo, uns 30 minutos Isso. assentadinho, né? Justamente, né, para não dar esse refluxo, né? Isso, evitar alimentos muito gordurosos, Isso. refrigerantes, evitar Uhum. estar junto com o almoço ali, muito líquido junto com a refeição. Tudo isso pode ajudar. Roupa muito apertada ali perto do estômago, né? Da Isso. barriga. O É, chocolate também pode acabar piorando um pouquinho, né? Essa pode. azia. Importante que O essa gestante. refrigerante está totalmente contraindicada, né, Sabrina? Porque o Com refrigerante ele contém certeza. muito sódio. E contendo muito Isso. sódio, né, retém muito líquido, com isso a pessoa pode inchar, né? Então a gente não recomenda mesmo. É, tem que evitar mesmo. E outra coisa muito importante é o fracionamento das refeições. Aham. Essa gestante, ela não comer muito volume ali junto. É importante que ela fracione ali ao longo do dia as refeições. Isso ajuda muito para a Então, gestante. inclusive para não engordar, né? E essa conversa de não comer, comer por dois, como é que é? Eu falo, gente, não Não, é para isso é um vocês mito, comer por viu? dois. Isso é um mito. Existem muitas gestões que elas acabam se confundindo e Uhum. acabam realmente querendo agora eu posso comer por dois. Não Não é bem, é? tá bom? Não é assim. A Não gente é pode. bem assim. Por quê? Porque existe um peso em que elas têm que, né? Normalmente eu aconselho não engordar. O ideal é de 9 até 12 quilos, mesmo as mais magras, quanto as gordas ou aquelas que tiverem na faixa normal de peso. É de 9 até 12 quilos. Por quê? Quanto mais você engorda, né? Quanto mais a grávida engorda, maior tendência de desenvolver uma diabetes gestacional, né? Sim, Dependendo da idade ou se tiver histórico familiar de diabetes, exato. né? Então, Verdade. diabetes gestacional, ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, né? Quanto mais ela alimenta, quanto mais ela engorda, mais ela pode reter líquidos. E retendo líquidos, né, ela vai começar, né, eliminar proteínas pela urina, a pressão vai subir e pode causar aquilo que a gente chama de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é muito comum na gravidez. A eclâmpsia, hoje, a gente consegue, hoje a medicina está muito adiantada, as meninas fazem muito pré-natal, acompanhamento, então a eclâmpsia, graças a Deus, é uma coisa, uma incidência muito pequena. Mas a pré-eclâmpsia é muito comum.
Então, mães que engordaram 18, 20, 23 quilos, né? E depois, Sabrina, também essas mães, elas podem continuar tendo pressão alta. É Então, verdade. precisa tomar muito cuidado. Verdade. E outra coisa também, as gestantes acabam, às vezes elas já são obesas ou estão em sobrepeso e elas acabam se descuidando muito na gestação, se permitindo além do que deveria. E elas têm que pensar, vocês que estão acompanhando, que estão grávidas, você tem que pensar também no seu filho, porque essa obesidade que você está desenvolvendo aí na gestação no futuro pode ser uma predisposição aí para uma criança obesa também, né, doutora Uhum. Cristina? Sim, com certeza. Com certeza, futuramente ela tem uma tendência muito grande a ser obesa, né? Então, alguém perguntou aqui, acho que foi a Ângela, ela perguntou sobre o sushi, Ah, tá. Que aí sabe? no Sobre essa, caso, ela acho que foi a Ângela Lopes que perguntou sobre e o sushi, se pode comer ou não, né? Isso, comida japonesa, isso todo mundo tem a dúvida, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito. então, aí é onde a gente tem que tomar cuidado com a parte da comida japonesa, as gestantes, né? Com a parte que é crua, porque realmente vai haver um risco maior, sim, viu, doutora Cristina? Tem que ficar atento, né? O lugar que vai comer, tem lugares que a gente, só da gente olhar, a gente já vê, tem lugar que a gente vê que é tão limpinho, né? E tem Uhum. lugares eu sugiro que não vire algo muitas vezes durante a semana, De não tem rotina. necessidade. Se a gente já sabe que ali a carne crua, claro que a comida japonesa não é toda crua, mas as que são a parte crua, tentar evitar. Eu acho que assim é mais seguro, na minha opinião. É, o peixe cru, o sashimi, né? Eles chamam de sashimi, que é o peixe cru, de salmão, né? Tem outros tipos de peixe. Precisa tomar esse realmente precisa tomar cuidado, porque eles podem levar, né, levar uma bactéria junto, né? E com isso acabar, às vezes, até causando aborto, trabalho de parto Sim. prematuro, né? Então, o sashimi eu não aconselho. A comida japonesa tem o sushi, né? A Angela perguntou sobre o sushi. O Uhum. sushi, dentro do sushi, né, também vai o peixe, né? Então, eu fico um pouquinho receosa. Você tem que fazer, eles recomendam você fazer com o peixe congelado, né? Que ele Uhum. esteja congelado e não fresco. E hoje, por exemplo, o sushi, né, que é enrolado com algas, nós temos o tradicional mesmo, ele é feito de pepino, de abobrinha, de omelete e fica uma delícia. Inclusive aquela alga que envolve o sushi, ela é muito rica em fibras, em proteínas, em vitamina A, vitamina C, em complexo B, entendeu? Então, não tem problema ela comer o sushi, mas cuidado com o peixe, o salmão que está dentro do sushi. Então você pode fazer. Uma outra coisa que eu sempre oriento, né? Porque eu sou de nacionalidade japonesa, então, né? Eu que oriento é tomar cuidado com o shoyu, né? Por quê? O shoyu ele contém muito sódio, Muito, né? muito. Então, com isso pode, né, a pessoa reter líquidos Sim. e acabar levando a uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia. Então, cuidado com o shoyu. Então, como você falou, Sabrina, é não fazer isso rotineiramente, né? Uma Isso. vez ou outra. E tem pratos quentes, né? Tem pratos, Verdade. tem sukiyaki, tem outros pratos, né, que você pode comer, mas um pouco de cuidado por causa do shoyu, né? Todos eles Com vão certeza. esse molho. Então é só isso que eu recomendo, mas não tem problema nenhum. Eu acho que pode comer o sushi. A alga que tem em volta, ela é riquíssima em vitaminas. Pode comer, mas com muito cuidado com esse peixe que, né? E eles dizem também que os peixes que vivem mais no fundo do mar, né? Eu não lembro agora no momento qual é, eles contêm muito mercúrio. Inclusive, então, o atum
eles não recomendam atum em lata, né? Eles não recomendam, né, Sabrina? A gente tem uma diferença do atum em água e atum em óleo, ou Ah, sardinha em água e em óleo. Eu sempre oriento os pacientes eles compararem o em óleo. Em óleo é melhor, tá? Até eu vi uma pergunta aqui, acho que é a Gabriela, perguntou sobre os pães, se a hum, gestante ela pode comer muito bom. Eu oriento, só respondendo ela para não esquecer, os pães integrais eles vão ser melhores, tá? Do que a farinha branca, a farinha ali normal. As farinhas integrais elas vão ser bem melhores do que a farinha branca, tá bom? O grão integral ali, igual o nome já fala, né? Ele é íntegro, então ele vai ser ótimo para a saciedade, ele vai ser ótimo porque a liberação da glicose é aos poucos, não dá aquele pico de insulina, né? Eu oriento muito os alimentos integrais para gestantes, não só para gestantes, mas para os de um pacientes. modo geral, né? Mais específico para a gestante, né? Tem mais uma Isso. pergunta. Oi, Josiane, Cauê, um abraço. Felipe, Andréia, um beijão no coração de vocês. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Almeida Lopes tem algum legumes ou verduras que não recomenda para a gestante? Olha, Existe? eu oriento que haja variedade. Assim, nem tanto assim evitar, mas que haja uma variedade. Até pelo fato da gestante ela ter acesso a vários nutrientes, várias vitaminas, frutas também. Eu peço para variar bastante, porque existem algumas pessoas, doutora Cristina, que elas ficam naquele legume ali, naquela verdura todos os dias. A mesma verdura, tudo, a mesma fruta todos os dias. Eu peço para que haja uma variedade para que a gente tenha acesso aí. A gente tem muitos nutrientes diferentes, né? Que a gente pode, Uhum. tá? Então, mas os vegetais, eles são muito bem-vindos, as fibras são muito Então, bem-vindas. exatamente. Alguém perguntou aqui sobre hipertireoidismo, gravidez e dieta. Você sabe me dizer se, assim, o que eu entendi, se existe, a pessoa que tem o hipertireoidismo tem alguma coisa, vamos responder por parte, gravidez e dieta. Gravidez, lógico que se a mãe tem problema de tireoide, seja hipo ou hipertireoidismo, ela tem que fazer um controle, né, mensal com a endocrinologista, quer dizer, do jeitinho que ela Sim, faz o pré-natal, ela deve fazer todos os exames, né, o exame, né, o controle mensal para ver se está controlada a tireoide dela, sim. porque a tireoide descontrolada pode causar aborto espontâneo, né? E trabalho de parto prematuro e também afetar o bebê em relação a essa glândula da tireoide, né? Sim. Então, Daniela Clemente, obrigada, um beijo. Então, a gravidez com hipertireoidismo, a gente tem que realmente rastrear o exame fazer exame da tireoide todo mês, né? E rastrear essa paciente direitinho. Agora, Sim. existe aí, então eu respondi da gravidez. Em relação à dieta, Daniela, você tem alguma coisa específica para Olha, quem tem problema de é tireoide? importante realmente que essa grávida ela tenha um acompanhamento nutricional. Realmente marque uma consulta com um nutricionista da sua confiança para que a gente acompanhe também essa evolução dessa gestação. O ganho de peso, como que a grávida está respondendo, ela está perdendo, ela está ganhando peso, para que a gente possa dar esse suporte para essa gestante, porque, doutora Cristina, alguns casos são muito individuais. Então, nem toda estratégia que eu vou usar, às vezes, para uma pessoa, outra. Então, assim, o que eu oriento é realmente procurar um nutricionista, porque o plano alimentar, em questão assim, a gestação, ele tem um segmento. Agora, quando entra outras patologias, por exemplo, se a gestante ela tem o diabetes ou ela é hipertensa, acaba que é um caminho, mas a gente acrescenta alguns detalhes aí que podem fazer a diferença. E cada organismo ele vai responder de um jeito, de uma forma. Uhum. Podem ser duas pessoas com o mesmo caso e elas respondem de forma diferente. Por isso é importante o acompanhamento individual. É muito Eu importante. também acho que deve ser, né?
E tem outra pergunta aqui, Cevada causa. cevada, se causa algum problema? Não, tudo assim, em equilíbrio, né? Não tem problema. O problema é quando a gente Ultrapassa, né? ultrapassa, a gente É. faz o excesso ali, Que tá bom, bom? gente. Então, gente, mais uma vez, gostaria de agradecer muito, imensamente, né, a doutora Sabrina, de estar aqui E com eu a que gente, dando essas agradeço. informações tão preciosas, né, doutora? Ah, eu que agradeço. É, é, agradecer e também agradecer vocês, né? Que sem vocês a gente não, né, não teria, não estaríamos aqui falando, sem vocês aqui na sala participando. Então, de coração, Marina, Thaís, todo mundo que está entrando aí, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente. Não se esquecendo também que nós vamos ter, né, Bruninha, no mês de maio, a gente vai ter o mês da saúde mental. Nós vamos ter, assim, Sabrina, convidados especiais para Que falar, bom. sabe, sobre a saúde mental. Então, vai ser psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, quer dizer, vai estar bem, bem recheado, né? É muito importante, né? Muito legal, para que possa Uhum. assim, trazer bastante informação para as pessoas, né? Alguma informação, às vezes é um detalhezinho e faz toda a diferença, Faz, né? com certeza. E a gente fica muito feliz, né, da gente estar compartilhando isso. Eu estou vendo as meninas entrarem aí, então, né, os amigos, Jeane, quer dizer, a gente fica assim, a Carla, um beijão, a gente fica muito, muito, muito satisfeita, né, muito feliz. Sim, E com para a gente, certeza. assim, fechar, para a gente encerrar, né, muito obrigada, Cassie Mendonça, dizendo que a live está maravilhosa, muito obrigada. Os passos de uma alimentação, né, adequada, saudável. O que que Sim. você nos recomenda, doutora? Eu separei aqui, até eu coloquei um rascunho aqui, só para eu não esquecer de nenhuma. Aham. Eu coloquei aqui 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, tá? O primeiro passo é a gente fazer da nossa alimentação, a base da nossa alimentação, de verduras, frutas, alimentos integrais. Então, existem muitas pessoas que elas comem muito alimentos ultraprocessados, industrializados. É importante que a gente dê preferência a esses alimentos que são naturais. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa parte de processados, que eu já até acabei de comentar, que são os refrigerantes, sorvetes, todos os alimentos que eles não são naturais, a gente tem que Uhum. deixar eles assim mais em segundo plano e dar preferência para uma alimentação assim mais natural. Evitar também, o terceiro passo, sal, sódio em excesso, Uhum. Uhum. açúcar em excesso, óleo em excesso, por exemplo, na hora do almoço e jantar, dá preferência ali para uma carne grelhada, assada, Uhum. cozida, não ficar ingerindo muitas frituras. Outra coisa, o quarto passo, a gente separar, igual a gente já comentou, um horário para a sua alimentação, para que você Uhum. tenha uma mastigação boa, para que você possa se sentar à mesa, saborear o que você está comendo, isso é muito importante. O quinto passo é onde você tem comprado seus alimentos, eles te oferecem uma variedade de alimentos, variedades de frutas, variedades de legumes. É importante a gente observar isso, porque às vezes a gente faz compras e os lugares às vezes nem tem ali uma fruta, uma verdura e a gente acaba deixando de lado. Então, ir nesses lugares que sempre tem muitas verduras, muitas variedades, né? O Uhum. sexto passo que eu queria deixar aqui como dica é a gente começar a cozinhar mais, doutora Cristina. Muitas pessoas elas já criaram aí o hábito de ter as comidas congeladas, né? As comidas que são cheias de conservantes, sódio. Então é importante que a gente também faça a nossa comida. Quando a gente faz o nosso alimento, a gente sabe até a procedência. A gente sabe como foi higienizado, que a gente já Uhum. a gente sabe como foi esse processo de cocção, a gente sabe o quanto de tempero, quais temperos nós usamos, se foi mais tempero pronto ou se foi mais tempero natural, né? Que são os mais indicados. Então, o ato de cozinhar, ele é muito importante também.
Sétimo passo é a gente planejar quando eu vou ao mercado, quando eu vou pegar ali uma lista de compras e vou ao mercado, o que que falta na minha casa? Será que eu ainda tenho fruta? Então é importante que a gente seja assim organizado, que a gente planeje. Isso faz com que as coisas deem certo. Por exemplo, eu vou passar a tarde fora de casa. Peraí, não, eu vou planejar aqui um lanche para que eu não precise comer na rua, às vezes, alguma besteira. Isso também é muito importante. E quando fora de casa, como oitavo passo, se você precisar, algumas das gestantes precisarem comer fora de casa, dê preferência a lugares que fazem ali, por exemplo, vai almoçar fora ou comer algum outro tipo de refeição, alimentos que sejam feitos na hora, que são frescos, né? Isso é importante. E nono passo, que assim fica um pouquinho por último, mas não menos importante, é para a gente ser mais crítico quanto às informações que chegam até nós, principalmente através de rede social, ou às vezes uma dica de uma blogueira ou de um vizinho. Cuidado, não se deixe levar por informações que você não tem certeza, que não tem às vezes uma base científica. Então a gente tem que começar, doutora Cristina, a ser um pouco mais crítico. Aqui Uhum. eu estou vendo isso, estão me mandando fazer isso, mas eu vou procurar saber se isso realmente é verdade, Funciona. tomar muito cuidado com isso também. E outra coisa, quem puder ter um acompanhamento como décimo passo, se você tem, pode ter um acompanhamento nutricional de um nutricionista que você conhece da sua confiança, tenha um planejamento feito especificamente para você, porque hoje em dia, a forma que eu trabalho, doutora Cristina, eu trabalho muito com a forma individualizada. Cada pessoa ela vai ter uma rotina diferente, gostos alimentares diferentes. A grávida, ela vai ter às vezes uma patologia que a outra não tem. Tomar cuidado, que às vezes pega ali um plano alimentar na internet e vai fazer, mas não sabe ali aquele plano alimentar foi feito para quem, por quê, o que que essa pessoa passa. Então é Uhum. muito importante que a gente busque o acompanhamento nutricional, o acompanhamento ginecológico, né? Uhum. É Uhum. importante que a gente tenha profissionais ao nosso redor para que possam nos direcionar, nos auxiliar. É uma fase assim tão linda e ao Tão, mesmo tão tempo bonita, né? É, complicada, tão né? maravilhosa, tão especial e única, né? Nunca mais, Única. não volta, né? Isso, e a alimentação, ela vai fazer total diferença na sua gestação. Isso vai influenciar a saúde do seu do bebê delas, né? Com A certeza. saúde Para o delas, a resto da qualidade. vida, né? Sim, e Então, a alimentação ela vai acompanhar ali a vida inteira, no pós-parto, quando essa criança for, né, crescendo, após ali a amamentação, a gente entra com a introdução alimentar. Então, a nutrição, ela é algo tão bonito que ela acompanha a gente, né, a nossa vida toda. Então, eu quero deixar essa dica para vocês. Hoje em dia a gente tem nutricionista no SUS, às vezes tem pessoas que falam, mas às vezes eu não estou com dinheiro, não estou podendo, mas a gente tem, né, esse serviço em uhum. postos de saúde. É, Procure uma orientação, é muito importante. sim, sim, isso é muito importante. E você trabalha, você tem o seu consultório, né? Você tem o seu Sim, número de contato que você possa deixar para gente? eu estou trabalhando aqui na Oswaldo Cruz, mas hoje em dia os agendamentos eles são só por telefone. Pode me ligar ou pode me mandar um WhatsApp, pode me Uhum. chamar com compromisso. Eu Uhum. vou falar o número aqui, Sim, por favor. 35 é 998180928. Vocês podem entrar no meu perfil, aí Então é tem o 9. 98180928. No meu Instagram também tem o meu número. Estou à Ah, ótimo. disposição, disposta a ajudar vocês, que vocês precisarem, tá bom? Eu gosto Tá muito da ótimo. área que eu trabalho. Tá ótimo. Ah, doutora Sabrina, muito obrigada, Eu que tá? agradeço o Obrigada por convite. você ter aceito o convite. Obrigada por uma palestra maravilhosa, sabe? Obrigada. Informações muito importantes que você trouxe para nós, né? Obrigada, Bruna, que está aqui comigo sempre me ajudando, dando suporte nas minhas redes sociais. E obrigada a todos vocês que entraram na nossa live. E daqui uns dias nós estaremos de novo com coisas bastante Sim. importantes.
Um beijo no coração de vocês. Abraço, muito Tá, um obrigada. beijo. Tá, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.